Minha realidade é essa que vocês estão vendo aí no comentário mesmo. Exatamente um ano atrás, né? Vocês vão ver aí nos vídeos, vocês colocarem, enfim, a timeline aí, o que for. Exatamente um ano atrás eu fiz meu primeiro vídeo nesse canal. Um pensamento de mudança de vida, mudança de hábitos, de muita coisa, muita coisa. Vocês vão ver alguns conteúdos aí. Quem já me segue, quem não segue, canal pequeno, 50 inscritos. Depois eu postei alguns outros shorts, algumas coisas, mas é o seguinte, hoje minha realidade é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque quando a gente realmente entende os propósitos divinos sobre a nossa vida, não adianta a gente querer fazer aquilo que o próprio Deus, muitas das vezes, não quer. A vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes a nossa vontade não é a vontade correta de Deus, né? Enfim. E durante esse um ano, digamos que foi o ano de maior tribulação sobre a minha vida. De todas as áreas. Seja financeira, espiritual, saúde, tudo. Só para vocês terem ideia, 15 dias atrás eu acidentei de moto. A minha família dentro de casa, meus filhos, acabaram ficando doentes também, minha esposa, a gente correndo para resolver, sabe? Nesse um ano, meu segundo filho nasceu, 10 dias após o parto, a minha esposa teve complicações. Então, assim, foi um ano de muita luta. Isso é só o ponto de iceberg, né? E a frustração vem. Ela bate à porta todos os dias da nossa vida. E acredito eu que se você clicou nesse vídeo e está assistindo aí, provavelmente é porque você também está na mesma situação de frustração. Só que, diante de tudo isso, por mais que as lutas venham, por mais que as tempestades venham, né? A gente está no período de chuva agora, 2 meses direto praticamente chovendo, início de janeiro até agora, em fevereiro. Isso tem trago até muitos problemas também pra gente lá em casa. Mas a chuva vem. A gente tem um período aqui, principalmente no Brasil, no verão, que a chuva vai vir, seja no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, ou um pouco de março, mas ela vem. A mesma coisa na nossa vida, a tempestade, a chuva, ela vai vir. E eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque hoje é quarta-feira, dia 25/2. Acabei de confirmar aqui no telefone, no computador. E no domingo eu preguei na igreja a respeito de João 6. E nele fala a respeito Jesus fala de uma parábola, né, de 2 homens, onde um constrói a sua casa sobre a rocha firme e outro constrói a sua casa na areia, né? E o que a gente tira de ensinamento disso? Para a gente poder realmente ter uma casa firme, a gente precisa investir no alicerce, a gente precisa investir na base. E essa palavra mexeu muito comigo, porque independente de tudo que eu queria fazer sobre a minha vida, eu tenho que entender que a minha base ela tem que estar fortalecida. A sua base tem que estar fortalecida. E quando a gente fala de base, a gente está falando daquilo que rege a nossa vida, né? Eu, como um cristão, eu creio em Jesus Cristo, creio em Deus, e eu preciso entender que o propósito dele sobre a minha vida vem antes de qualquer coisa. Sou seminarista, vou formar no seminário esse ano, já completando 4 anos de seminário. Tenho os meus encargos ministeriais na igreja, e eu pude perceber que eu estava me dando pouco para isso, porque eu estava investindo na minha vida pessoal, na minha vida social, e de certa forma isso veio de uma forma negativa na minha vida, porque eu estava gastando muito tempo, eu não estava sabendo lidar, e muita coisa aconteceu, né? Mas enfim, então diante de tudo isso, a gente precisa entender que a vida não nos dá garantia de nada. Não adianta a gente querer trabalhar para ter uma casa própria, para ter um carro bom, porque a vida não nos dá garantia de nada. Não existe garantias na nossa vida. O que existe garantia é Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, né? Mas se a gente investe nas coisas do mundo, nós não teremos garantia. Mas se a gente investe nas coisas espirituais que vêm de Deus,
pode ter certeza que o melhor dele será conosco, né? E dito isso, né, o próprio Jesus fala em João 16:33 que nós teríamos muitas aflições, mas Deus é conosco porque Ele venceu o mundo, né? E nada da nossa vida é certeza. A gente precisa viver um dia de cada vez. Hoje a gente não sabe o que vai acontecer de tarde à noite, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente precisa viver de uma forma com que nós não fiquemos presos, alicerçados ao passado. Quando a gente sobe uma montanha, às vezes a gente faz trilha, eu já fiz algumas trilhas, seja de bicicleta, então moto, até mesmo a pé mesmo. A gente está andando nosso caminho, geralmente a gente não fica olhando para trás. A todo momento, olha, eu passei uma pedra, passei um buraco. Quando você sobe uma trilha, uma montanha, você vê a paisagem quando você sobe lá em cima. Aqui perto, na cidade de Sete Lagoas, tem uma Serra Santa Helena. Você demora uns 8 minutinhos para subir, né, de carro. Você não fica olhando para trás, fica olhando no retrovisor. Quando você chega lá em cima que você vê toda aquela paisagem de onde você veio, de onde você subiu. A nossa vida tem que ser dessa mesma forma, porque a partir do momento que a gente começa a olhar demais para trás, a gente começa a potencializar esses problemas, a gente começa a potencializar aquilo que passou. E a gente acaba não olhando para frente, a gente não começa a fixar os nossos olhares nos nossos sonhos, naquilo que a gente quer realmente conquistar. Que muitas das vezes a gente ora, a gente pede a Deus, mas a gente não faz o nosso papel. A gente precisa ter plena confiança nele, sabe? E nesse 1 ano, né, que eu comecei a postar vídeos, acho que eu postei vídeo durante uns 2, 3 meses, estava morando numa casa, a gente começou a passar por problemas, a gente teve que mudar, né, a gente teve que alugar uma casa, a gente não morava de aluguel, a gente teve que alugar uma casa, começamos a construir, muitos percalços, a gente ainda não finalizou a construção, a gente está tendo muito problema. Como eu disse, o José veio, né, o nosso segundo filho, minha esposa passou por complicações do parto, e aí foi mais 2 meses, 3 meses para mais, né, de recuperação. Depois a gente teve mais alguns outros problemas, e assim, todos os dias eu levanto com um pensamento de frustração. Eu acho que comecei minha vida muito cedo, né? Casei com 22 anos de idade, já tive meu primeiro filho com 26, hoje sou chefe do meu lar, né? Então tenho os 2 filhos, a minha esposa que cuida dos nossos filhos em casa. Então eu me cobro muito e às vezes eu acordo com um pensamento de frustração. Mas eu não posso deixar que esse pensamento ele domine sobre a minha vida, da mesma forma sobre a sua vida. Porque se a gente viver frustrado, a gente vai viver dia após dia na negação. Tudo aquilo que nós temos como oportunidade de melhoria vai ser jogada pro ralo, vai ser jogada pro lixo. E a gente vai ficar num limbo. A gente vai ficar no limbo. Então, a gente precisa entender que é necessário recomeçar todos os dias. A gente precisa realmente parar, sentar, analisar. São vários vídeos que a gente vê aí na internet, o pessoal falando sobre, antes de tudo, né, antes de começar o seu dia, antes de já sair para o trabalho, organizar, escrever, ver de fato o que vai ser feito, o que não vai ser feito, colocar as metas no papel. Eu acho que isso é muito importante. É algo que eu realmente preciso colocar em prática, uma rotina diária, uma rotina onde realmente eu tenho meu momento de devocional, meu momento dedicado a Deus, aí eu tenho meu momento para o trabalho, tenho meu momento para a família, porque nesse 1 ano eu vivi assim, numa extrema loucura total. Vivi, digamos assim, não foi um dia após dia, mas foi assim, problema após problema, né? Então foi uma somatória de coisas e eu não estava sabendo lidar com isso. Então, hoje é uma realidade de muitas pessoas nessa faixa etária de idade, principalmente quando se iniciam família, quando se realmente estão morando sozinhos, enfim. O que eu falo, o que eu dou de conselho para vocês é algo que eu aprendi tem muito tempo. Eu tinha esquecido, mas por causa do meu filho mais velho, de 3 anos, eu lembro disso a cada dia. Ele é apaixonado com o filme do Nemo.
E a Dory, ela tem uma cançãozinha que eu acho que vocês já devem ter escutado, se não escutaram, é Continue a Nadar. Independente de qualquer coisa, continue a nadar. Nós precisamos viver, independente de qualquer coisa, vamos seguir em frente. Como eu disse, as tempestades vêm, a chuva vem, mas vai vir o período de bonança. Por mais que essa tempestade dure 1 ano, 2 anos, que seja, o povo hebreu ficou 40 anos no deserto. Ai de nós achar que 1 ano é muita coisa. Mas Deus nos forja nesse momento. Deus acaba nos colocando em situações para criar maturidade e literalmente nos forçar a crescer. A gente precisa entender que esses momentos são necessários. A gente tem que utilizar esses momentos para nos fortalecer dia após dia. Porque é muito fácil a gente viver da melhor forma, de uma forma tranquila, desejando prosperidade, desejando saúde plena, desejando alegria. Gente, isso é o sonho de todo mundo. Mas isso, dependendo da pessoa, possa ser que nos afaste de Deus. E não é o que Ele quer. A gente precisa entender que nós precisamos viver a fim de que nos aproximemos de Deus. E as demais coisas não serão acrescentadas, tá? Isso daí, quando a gente realmente priorizar Deus, Ele não nos deixa faltar nada. Então, nesse ano de eternas tribulações que eu passei, Deus supriu todas as nossas necessidades. Por mais que passamos por problemas financeiros, de saúde, de moradia, Deus nos supriu. E hoje, estou aqui fazendo esse vídeo, né, como um incentivo, também em ação de graças a Ele, de tudo que eu passei. Estou aqui no horário do meu almoço, acabei de almoçar rapidinho, filmando com a tela do notebook mesmo, porque meu telefone tem que arrumar outro também. Muita coisa tem que arrumar, né? Mas, independente, a gente precisa entender que as frustrações vêm, as tempestades vêm, mas nós precisamos confiar no Deus que está conosco dia após dia, né? Mesmo não sendo merecedores, Jesus Cristo vem com seu favor imerecido sobre todos nós. Então, digo isso para vocês aí. Meu intuito é realmente retornar com esse canal. Tenho muito conteúdo para passar. Não gravei vídeos antes porque não tive tempo. Tive problemas técnicos. Eu tinha uma câmera, a câmera deu problema. Problemas familiares, como eu disse. Então, por motivo de força maior, eu não consegui dar continuidade no canal. Mas uma das minhas metas realmente é a gente retornar, tá? Não posso dizer que na mesma qualidade que antigamente, mas a gente vai trabalhar para isso. Mas eu quero trazer um conteúdo interessante para todos vocês, beleza? Então, que Deus abençoe. Fiquem com Deus e confiem nele, porque Ele é conosco.